queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem diária com o seu amigo de sempre, Pastor João Carlos, isso mesmo, queridos. Queridos, chegamos santos, chegamos neste sábado de Deus abençoado, mais uma oportunidade que Deus me dá, que me concede para poder trazer mais um devocional para fortalecer o seu relacionamento com Deus, querido, isso mesmo, e muito mais ao vivo com vocês, queridos, no chat ao vivo. Eita, que maravilha ter você aqui, ter a sua credibilidade aqui, a sua audiência é muito importante, santo. Louva a Deus por todos vocês que está sempre presente aqui conosco, querido. Aproveita, querido, deixa o teu like, compartilha com seus amigos, seja um missionário digital, compartilhando esta obra. Vamos chamar o povo para esta live. Isso mesmo, querido, gravada nesta manhã de hoje na mensagem diária, querido, que Deus possa abençoar cada vez mais a tua vida, santo. Isso mesmo, olha, santo, o meu podcast está lá, os irmãos quiserem entrar no meu podcast, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu podcast, né? Essa semana tentei chamar os irmãos para participar aqui, para fazer uma entrevista com os irmãos no podcast, mas os irmãos não conseguiram. Como você não tem podcast, não tem problema, você vai lá, se quem tem um aparelho novo de celular já vem com o podcast, mas você pode botar lá no Google, botar lá, @Deus no Controle, que você vai ver lá o podcast do Pastor João Carlos. Você coloca lá, @Deus no Controle, você vai lá, pode botar no Google mesmo, que você vai bater lá no nosso podcast, querido, isso mesmo, santo. Louva a Deus pela tua presença aqui, santos de Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é: qual a sua real necessidade, santo? Hoje estamos aqui ao vivo pelo chat, isso mesmo, e agora vocês podem deixar os seus comentários, fazer um comentário em cima do assunto de hoje. Qual a sua real necessidade, santo? É o tema da nossa reflexão. E eu tomei por base, santos queridos, no livro de Marcos, capítulo 2, e versículo de número 5 na manhã de hoje, para que a gente possa se alimentar espiritual. Está com a Bíblia na mão? Não está? Eu te dou um tempo para você pegar a Bíblia, corre lá, tira daquele armário, daquele guarda-roupa, vai lá naquela gaveta, encontrou? Glória a Deus por isso. Então se aproveita, se achegue perto dessa mesa espiritual, senta aqui comigo e vamos se alimentar do maná que está caindo do céu para nossas vidas hoje, santo. Veja só o que a palavra de Deus tem para você hoje, para mim, para você e para todos nós espalhados neste mundo. Veja só o que é que diz: e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Eita, palavra poderosa na manhã de hoje. Concorda comigo, queridos? Oh, glória, forte esse versículo que Deus nos proporciona, que Deus coloca para nossas vidas, santos de Deus. Eu louvo e glorifico a Deus por você estar aqui comigo na manhã de hoje, santos. Olha só, santos de Deus, o episódio deste versículo é muito bem conhecido. Jesus estava numa cidade, dentro de uma casa. As pessoas estavam tão animadas em vê-lo e ouvi-lo que o lugar ficou simplesmente lotado. Ninguém conseguia entrar ou sair daquela casa. Aleluia! Nessa cidade havia um paralítico com preciosos amigos que toparam levar o amigo necessitado ao grande mestre milagreiro para que ele fosse curado. Olha só, santos de Deus, glória a Deus, louvado. Hoje é boa a gente ter amigos, né, que possam nos ajudar, né, santos? Veja só, o grupo de corajosos não conseguiu entrar pela porta da frente, né? Tamanha era a quantidade de pessoas naquele lugar. Sua solução foi criativa. Eles abriram um buraco no telhado
e descer um paralítico por lá. Olha só, querido, ao ver a grande fé dessas pessoas, Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Olha só, querido, os seus pecados estão perdoados. Palavras de Jesus, não é verdade, santo? Então, a ação de Jesus, querido, surpreende aqueles que estão mais atentos ao texto, né? A necessidade do paralítico parecia ser uma cura física, mas ao chegar diante de Jesus, ele recebeu perdão, querido. Isso mesmo, aleluia. Isso porque Jesus sabe o melhor quais são as nossas necessidades do que nós mesmos. Sabia disso, santo? E daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor, Ele conhece tudo. Ele, pela sua onisciência, Ele sabe o que você está precisando, querido. Isso mesmo. Talvez você esteja perdido. Talvez você esteja pedindo algo ao Senhor, mas Deus esteja te dando o que você realmente necessita. O que realmente você necessita é o que Deus vai te dar nesta manhã. Isso mesmo. Eu sei que você nesta área precisa de algo, mas Deus vai te dar o que realmente você está necessitando, santo. Veja só, santo, conheça-te a ti mesmo, querido. Isso mesmo. Peça para que Deus abra os seus olhos, para que você veja quais são as suas reais necessidades. Olha só, queridos e amados irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele conhece a nossa história. Ele sabe realmente o que eu estou precisando. Glória ao nome do Senhor. Santo de Deus. Queridos, há 7 histórias com milagres de curas de doenças. Isso mesmo, santo. Há 7 milagres. Aleluia, eu louvo a Deus por isso, pela grandeza do nosso Deus em nossas vidas. E somente Ele conhece as nossas reais necessidades. Por isso, as 7 histórias com milagres, como eu estava dizendo para você, de cura, de doença na Bíblia Sagrada. Com certeza você sabe disso. E eu quero tratar nesta manhã aqui, ao vivo, nesse chat ao vivo com vocês, querido. Isso mesmo, as 7 histórias com milagres de cura de doenças na Bíblia. Não é verdade, querido? Então, veja só. A doença, amados irmãos, é uma provação que pode acometer indistintamente qualquer pessoa. E apesar de não conseguirmos compreender o problema do sofrimento humano, quando ele chega, normalmente questionamos o porquê e qual é a causa de enfrentarmos situações tão difíceis nas nossas vidas, não é verdade? O fato é que nem sempre vamos entender a causa de muitos dos nossos problemas, querido. Mas podemos, por meio da fé, compreender por que certas aflições vêm até nós, não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Em primeiro lugar, sempre aprendemos e amadurecemos com as nossas fraquezas. Segundo, aprendemos a depender mais de Deus nas limitações que a vida nos impõe. E por último, mas não menos importante, querido, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Ele merece receber a glória mesmo de pessoas fragilizadas em tempos difíceis. Na Bíblia, querido, na Bíblia encontramos inúmeras histórias em que enfermidades foram usadas como um instrumento para glorificar o Senhor. Veja o que eu vou lhe mostrar a seguir, algumas dessas enfermidades, querido. Primeiro, vamos falar a úlcera ou chaga, né? O caso de Jó. O caso de Jó. Quem não conhece essa história? Esse talvez seja um dos casos mais representativos de sofrimento da Bíblia. Jó foi ferido por uma chaga maligna, desde a planta do pé até os altos da cabeça. Restou para ele, sabe o que, querido? O consolo de um caco de telha para raspar suas feridas. Isso está em Jó, capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 8.
A situação era tão terrível, querido, tão terrível, que os seus amigos, quando chegaram para visitá-lo, ficaram em silêncio durante 7 dias, querido. Não foi 7 minutos, não foi 7 segundos, foi 7 dias. Isso está alistado no livro de Jó, capítulo 2 e versículo de número 3. 7 dias os amigos de Jó ficaram em silêncio em ver a sua real situação. Porém, querido, todos reconhecemos o fim da história, não é verdade? Todos nós reconhecemos o fim da história de Jó. Através disso, tudo Jó pôde conhecer melhor a Deus, né? Isso está no livro de Jó 42, versículo 2 ao versículo de número 5. O Senhor mudou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó, né, querido? Né? Restituindo tudo que ele tinha perdido. Jó adorou ao Senhor desde o início e no fim. Reconheceu a soberania e o seu grande poder, querido. Isso mesmo, ele disse assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso está em Jó 42, verso 2 ao 5. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. É uma história fascinante essa história de Jó, né, santo? É a conhecida história de dor, perdas, doença, né, de Jó. Encoraja muitos crentes a manter-se firme na confiança e no amor de Deus em meio ao sofrimento. Além disso, ensina-nos que nem sempre a doença deve ser associada a uma condição espiritual ou uma consequência de pecado de pessoas enfermas, santo. Porque tem pessoas que acham que se você tem uma enfermidade, algum pecado você cometeu. E Jó não cometeu nenhum tipo de pecado. Está aí a prova para nós, querido. Aleluia. Ele estava sendo provado ali naquele momento. Oh, glória ao nome do Senhor. E aprendemos muito que nós não devemos desistir. Aleluia. De Cristo, de Deus, por causa de uma enfermidade ou por causa de uma dor, santos, ou por causa de uma perca. Acredite fortemente no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai mudar totalmente a tua história, como mudou a história de Jó, queridos e amados irmãos. Oh, glória. Santo. Segundo, vamos falar de Naamã, um alto general fortemente doente. Eita, santo, oh, glória, né? Naamã, alto general fortemente doente. Olha só, querido, veja só. Naamã era um sírio, general de alta patente, que tinha uma doença terrível para a sua época, né? A história dele, querido, é contada no segundo livro de Reis, do capítulo 5. Apesar dos seus recursos, poder e fama, aquele homem não tinha grandes possibilidades de cura nem de tratamento médico. Olha só, para aquela lepra, aquela enfermidade que ele tinha. Mas havia ali uma menina, querido, que servia em sua casa, trazida cativa de Israel e que testemunhou acerca do profeta de Deus. E Naamã, ele creu, querido. O Deus de Israel Todo-Poderoso poderia curar qualquer doença. Ela estava ali e fez uma obra missionária, né? Apontando o caminho da cura para aquele grande general. Aleluia. Depois de relutar com orgulho, Naamã se humilhou e obedeceu a palavra do profeta, querido. Do profeta Eliseu. Ele mergulhou no rio Jordão 7 vezes e viu um grande milagre. A sua pele foi totalmente restaurada para a glória de Deus. O general Naamã reconheceu que não há ninguém como Deus, querido. Não há ninguém como Deus. Ele diz assim: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Isso em 2 Reis, capítulo 2 e versículo de número 15. Oh, glória ao nome do Senhor, querido. Esta história, querido, mostra-nos que além de curado de sua doença, Naamã saiu crendo no Deus único e verdadeiro.
A cura, querido, do comandante sírio trouxe glória ao nome de Deus, sendo incrível lembrado por Jesus Cristo, conforme está alistado no livro de Lucas, capítulo 4 e versículo de número 27, amado. Aleluia. Deus estende a sua misericórdia e salva aqueles que confiam, de todos os povos e nações. Vale a pena acreditar em Deus Santo. Vale a pena você acreditar em Deus. Isso mesmo. Aleluia. Vale a pena você dar credibilidade ao Deus que você está servindo. Aleluia. Aonde quer que você esteja, seja um missionário para apontar para a cura. Isso mesmo. E a cura deste mundo é Jesus Cristo. Isso, você é um missionário de Deus. Aponte a cura para o doente santo. Ramadashuribicanta Minaya. Rabadashaiderabyaso Edequimintia. Alá, Suriai, Edequimintia, sou. Glória a Deus. Saiba disso, santo, que você está no lugar onde Deus te colocou para fazer uma obra missionária. Aponte a cura para o doente. A cura é Jesus Cristo. Esta menina que foi levada ao cativo, ela foi a pequena menina, jovem missionária naquele lugar da Síria, levando a palavra, e apontou o local da cura, que foi o profeta Eliseu, que fez conforme a vontade de Deus na vida do grande general sírio Naamã. Isso mesmo, santo. Aleluia. Oh, glória a Deus, coisa boa quando a gente se inspira diante da palavra do Senhor. Neste ao vivo aqui, santo, neste ao vivo aqui, nesse chat ao vivo, nessa mensagem diária ao vivo. Deus colocou no meu coração para fazer isso, colocar essa estreia aqui ao vivo com você. Vai comentando aí, fazendo o teu comentário, vai se inspirando. Aleluia, se enche da graça de Deus, se enche do Espírito do Senhor. O Senhor te vê e Ele te dá aleluia, o que realmente você está necessitando. Santo, isso mesmo, querido. Terceiro santo, vamos falar da terceira cura que Deus fez, né? Quem não se lembra, querido, da esterilidade de Ana, hein? Dessa mulher guerreira, né? Chamada por Deus, hein, querido? Aleluia, a esterilidade de Ana, hein? A história de Ana Santos é contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e no 2. Capítulo 1 e versículo 2. Capítulo 1, perdão, e também no capítulo 2. Se Ana não tivesse passado pelo que passou, muito provavelmente, né, querido, nós não conheceríamos a história do profeta Samuel, não é verdade? Como a conhecermos? Ana era estéril e por isso era constantemente humilhada pela sua rival Penina. Colocando aqui na tela para você acompanhar essa leitura e você ler aí na Bíblia, querido. Isso mesmo, santo. Aleluia. E quando nós observamos essas histórias da palavra de Deus, querido, né, que um dia no templo, bastante triste com a sua condição, Ana orou, chorou e clamou ao Senhor. Ela fez-lhe um voto. Se lhe concedesse um filho, Ana o consagraria, entregando-o para servir a Deus todos os dias de sua vida. Veja só o voto que Ana fez. Para a glória e louvor do Senhor, assim aconteceu. Ana engravidou, teve um filho e cumpriu os seus votos. Esse filho foi um grande homem de Deus na história de Israel. Olha só, conduzido um povo, ungiu reis e profetizou palavras do Senhor ao seu povo. Deus usou grandemente a vida do sacerdote e juiz Samuel. Ele foi sacerdote também juiz, viu, queridos? Deus tornou a amargura de Ana em alegria e contentamento. Olha só, veja como Deus, ele muda o cativeiro da pessoa, querido. Como ele faz uma transformação através de uma enfermidade, né? Glória ao nome do Senhor. E o que o Senhor fez na vida de Ana foi coisa grandiosa. Passou por grande amargura, por grandes lutas, por grande humilhação, mas Deus concedeu vitória a Ana e deu alegria e contentamento a ela, santo. Veja só, esse 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 2.
Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Olha só que versículo forte, santo. Aprenda com esta lição, santo. Aleluia. Deus não te coloca em uma situação para, querido, o nome dele não ser glorificado. O que você está passando, santo, o que você está passando, santa de Deus, aleluia, tem uma finalidade, tem um propósito de Deus. Alamanturi me cantarabacuna me camanaia. Eita, Deus é grande aqui neste lugar, santo. Oh, glória. Querido, glória ao nome do Senhor. Falar da palavra de Deus é bênção do Senhor. O que falar, santo, também do cego de nascença, hein? Falar do cego de nascença, hein, querido? A história de um homem que nasceu cego é a narrativa no Evangelho de João, no capítulo 9. Jesus, ele viu os seus discípulos lhe questionando, que questionaram sobre que teria pecado, né? Se os pais ou o próprio homem que estava ali, aquele cego de nascença, estava com pecado, né? Por ter nascido cego. Será que ele, Senhor, o pai dele, pecaram ele para nascer cego desta forma? Até hoje é comum o pecado ser vinculado à causa de alguém. Apesar do mal, querido, ter entrado no mundo por causa do pecado universal, nem sempre a doença é sinal de um específico, viu, querido? Isso mesmo, Deus está no controle e por vezes usa até mesmo a doença para os seus propósitos. Coloca isso na tua mente. Deus tem seus planos, seus meios de trabalhar. E muitas vezes Deus, como ele está no controle, e às vezes ele usa até mesmo doença para os seus propósitos, querido. Aleluia. Quem vai questionar Deus, santo? Deus sabe trabalhar. Olha, então, tem alguém do teu lado aí, então vira assim, ou para casa de alguém, ou para alguém, coloca no teu pensamento, diga assim: Deus tem o seu propósito. Eita, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus. Jesus, querido, surpreendeu os seus discípulos, respondendo que o cego tinha nascido assim, para que a obra de Deus fosse realizada através dele. Oh, glória. Em João capítulo 9, versículo 3. O homem foi curado de cegueira de nascença, querido, sendo prova que Jesus é Deus Todo-Poderoso. É muito mais que a cura física, ele pode ser curado de cegueira espiritual também, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Quando nós vemos essa palavra do Senhor, aleluia, entendemos que o Senhor, ele é maravilhoso, ele é grandioso em nossa vida. Aí diz assim: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então o homem disse ao Senhor: Senhor, eu creio, e o adorou. Isso está no livro de João, capítulo 9, versos 32 e 33 e 38, querido. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, não compreendemos o propósito de Deus quando enfrentamos uma enfermidade. Mas aprendemos aqui que a questão não deve ser o porquê, mas sim o para quê. Coloca isso no teu coração, né? Não é o porquê Deus, mas dizer: Senhor, para que esta enfermidade, né? Aleluia. De vez de você dizer porquê, mas sim para quê, né? Aleluia. Devemos crer no Senhor Jesus Cristo, querido, colocando-nos em suas mãos, enxergando pela fé que Deus pode usar esse evento para a sua glória e para o nosso crescimento, querido. Aleluia. Eu não sei qual é o caminho que você está passando, eu não sei que tipo de enfermidade que está incomodando a tua fé, mas tem uma finalidade: mantenha a tua fé intacta com Deus, que Deus vai surpreender aquele que está
está ao teu redor, querido. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Se eu fosse falar aqui de um testemunho rápido, aleluia, da minha própria mãe, há muitos anos atrás, meu pai ainda era vivo, os médicos condenaram a minha mãe de 6 meses, só tinha 6 meses de vida, que ela estava com 2 pulmões perfurados. Os médicos condenou. Isso mesmo, santo. Mas sabe o que aconteceu? Passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mãe voltou nesse hospital. Quando essa mesma médica viu ela no Lesa de Andrade, aqui na cidade do Recife, num lugar chamado Madalena, né? A médica que tinha dito que ela ia morrer, só tinha 6 meses de vida, passados-se 4 anos, quando viu, ficou abismada. Então tiraram novamente, aleluia, o raio-x dos pulmões da minha mãe. Os pulmões da minha mãe estavam perfeitos. Oh, Espírito de Deus, Deus surpreende, santo. Deus vai te surpreender. Aleluia. Vamos pro top 5, querido. Os 10 leprosos, hein? Os 10 leprosos. Eita, aleluia. Querido, quem não sabe a história dos 10 leprosos, que é contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, verso 11 e ao versículo 19. Nela nós vemos a atitude da fé e gratidão de um dos 10 homens curados por Jesus. Todos viviam à margem da sociedade com uma doença contagiosa e degenerativa, depreciada por todos em Israel. A lepra era uma da doença terrível na época. Ela tornava a pele branca e com feridas que se iam deteriorando aos poucos. Não havia tratamento, né? Lembra da história de Jó que nós contamos no início, hein? Aleluia. Todos tinham, querido, todos tinham muito medo de serem contagiados. E por isso, os leprosos tinham que viver fora da cidade. Além disso, a própria lei de Moisés, que é a lei mosaica, recomendava aos israelitas a esse distanciamento dos infectados, conforme diz Levítico capítulo 13, verso 45 e versículo 46, perdão, santo. Os leprosos, amados e queridos irmãos, não podiam se aproximar de ninguém. Não podia se aproximar de ninguém saudável. Familiares e pessoas caridosas deixavam comida para eles fora da cidade, pois não podia voltar para casa, a menos que, visto pelo sacerdote, fosse considerado totalmente recuperado daquela enfermidade ou daquela doença, querido. Então, o doente da lepra estava obrigado a viver isolado, longe da sociedade, até que se curasse. Mas nesta história vemos um grupo de 10 leprosos juntos. Olha só, eles encontraram a finalidade, isso mesmo, a partir da sua doença. Esquecidos pelas maiorias do povo, certamente aqueles homens ouviram falar dos milagres que Jesus fazia e buscaram por ele, aleluia, respeitando o distanciamento social exigido. Eles clamaram pela misericórdia do Senhor. Isso mesmo, querido. Jesus, amados, atento como Ele é, caridoso como Ele é, cuidadoso como Ele é, aleluia, atendeu-os, mandando que fosse se mostrar aos sacerdotes, para que fosse verificado e confirmado que estava curado da doença, conforme era dito na lei. E mesmo sem serem instantaneamente curados, eles creram e obedeceram. Mas quando iam no caminho, querido, quando eles iam no caminho, isso mesmo, você vai ver isso no livro de Lucas, no capítulo 17, verso 15 e versículo 16, diz assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Eita, Deus de Israel, glória. Embora fossem todos curados, querido, na mesma ocasião, nem todos voltaram para glorificar a Deus. Apenas um teve a atitude certa de fé.
adoração e agradecimento a Jesus Cristo. O seu coração se encheu de plenitude de graça alcançada e por isso glorificou ao Senhor além da cura física. Jesus curou também a doença espiritual daquele samaritano, concedendo-lhe a salvação, conforme Lucas capítulo 17 e versículo de número 19. Isso mesmo, querido, que coisa boa estar aqui com você, louvando e glorificando e exaltando o santo nome do Senhor nesta mensagem diária ao vivo aqui para você. Isso mesmo, querido, vai deixando o teu comentário e compartilha com os seus amigos. Deixa o teu like, querido, o teu like é muito importante para a nossa plataforma digital do YouTube. Agradece a tua presença aqui, o canal @Deus no controle, querido. Vamos falar da sexta doença, o sexto tópico, querido, né? A doença de Paulo. O que nós não devemos esquecer de falarmos da doença do apóstolo Paulo. Hein, querido? O apóstolo Paulo, santo de Deus, também tinha uma doença física, conhecida como espinho na carne, né? Conforme em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Não sabemos ao certo que doença era, mas fato é que o limitava fisicamente. Conforme Gálatas capítulo 4, você pode ver aí na sua Bíblia, capítulo 4, verso 12 e versículo de número 13. Estudiosos defendem que provavelmente seria um tipo de doença crônica nos olhos. Essa opinião se assenta em algumas possíveis evidências. Normalmente, Paulo tinha ajudantes a quem ditava as suas cartas. Há também passagens que falam de suas letras grandes, né? Conforme Gálatas 6 e 11. Talvez pela baixa visão, além disso, a menção de que os Gálatas teriam arrancados os próprios olhos e os dedos do apóstolo Paulo. Isso, Gálatas capítulo 4, versículo de número 15. Oh, glória! Meu Deus do céu, né, santo? Aleluia! Contudo, amado, mesmo sem conhecer que tal tipo de doença era, sabemos que Deus não curou, né? Deus não curou Paulo daquela enfermidade específica. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao versículo de número 9. Mesmo assim, santo, Paulo glorificou a Deus, reconhecendo que a graça de Deus era suficiente para o sustentar, apesar daquela enfermidade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quem não se lembra dessa frase, a minha graça te basta, hein, querido? Isso você vai ver em 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, querido, o justo, amado, justos e injustos podem ficar doentes. Assim também como o sol nasce sobre bons e maus, conforme diz Mateus 5:45, foi assim com Jó, Ana, Paulo e com tantos servos de Deus na história. Creia na cura de Deus, querido, e busque-o com confiança para isso. Mas que você possa sempre dizer, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Veja só, querido, vamos para o tópico 7, querido. Aleluia! Paulo, querido, com essas enfermidades que Paulo estava, ele não deixou de adorar a Deus. Então, querido, não deixe de adorar a Deus nesta manhã. Não deixe de glorificar a Deus pela situação que você está passando. É momento de você exaltar na cura ou na doença, santo. Deus merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória, querido. Então, abra a tua boca e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Top 7, querido. Aleluia. A enfermidade de Lázaro. Eita, glória a Deus. Parece que já estou vendo você aí se alegrando, né, querido? Amados e queridos irmãos. Oh, glória. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram bons amigos de Jesus Cristo. Todos nós sabemos disso, né?
Certa ocasião, conforme João capítulo 11, Lázaro ficou doente, mas Jesus não estava por perto. Os 3 irmãos viviam em Betânia, uma aldeia que ficava a leste de Jerusalém. Mas Jesus estava fora da Judéia com os seus discípulos. A doença possivelmente se agravou, pois as irmãs mandaram avisar ao Senhor Jesus Cristo que Lázaro estava bastante enfermo. Jesus, ele recebeu as notícias, veja só. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu estou colocando aí na tela, santo, mas em outra tradução. Meu querido, certamente, amados e queridos irmãos, pensaríamos que um bom amigo estaria sempre por perto nas horas difíceis, não é verdade? Concorda comigo? Não vamos ser hipócritas, né? Mas nem sempre é como queremos, querido. Deus às vezes tem outros planos em nossa ocasião. Jesus estava ausente, é claro. As irmãs tentaram tudo o que podiam para cuidar do irmão, mas elas estavam limitadas, não puderam fazer nada por ele. O amado irmão acabou falecendo por causa daquela doença inesperada. E se o amigo Jesus estivesse por perto, certa tragédia não teria acontecido, conforme diz o versículo 21 do capítulo 11 e do capítulo 11 do livro de João, não é verdade? Mas Jesus ainda demorou, né? Ficou mais um tempo, né, onde estava. Perdeu o funeral do amigo. Parecia não se importar. Será que ele não se importava com a enfermidade de Lázaro, o que estava acontecendo na vida daquela família? Será que Deus não se importa com você, querido? Pare de reclamar. Deus se importa com você. Deus não só vai agir na hora que você quer, Deus age no tempo dele. Isso mesmo, querido. Aleluia. Tal como Maria, nós pensamos em muitas das coisas nos momentos de dor e sofrimento, não é verdade? Tentamos arranjar um culpado. Acusamos, murmuramos, choramos, mas nem sempre estamos certos os nossos pensamentos, né, querido? Jesus se importa com a nossa dor. Ele vem, querido, ao nosso encontro e até chora conosco em nosso sofrimento. Em João capítulo 11, versículo 35. Jesus foi glorificado naquele dia, hoje e será eternamente. Ele provou que é superior à morte. Chamou Lázaro para fora do sepulcro e ele voltou à vida. Oh, glória a Deus! Essa história, amados e queridos irmãos, nos mostra que Jesus é maravilhoso e tem a solução para o maior problema do mundo. Aleluia! Ele tem solução para você, santo. O pecado e consequência, a morte, ele venceu na cruz do Calvário. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que morremos, viveremos com ele eternamente, conforme de João capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, louva a Deus, santo. Que coisa boa estar aqui nesta manhã com você. Aleluia. Que essa esperança, querido, guie a sua vida e lhe dê força na caminhada em meio à dor e sofrimento. Lembre-se, acima de tudo, importa que Deus seja glorificado e exaltado. Mesmo não compreendendo o propósito por trás da doença, creia que a graça de Deus lhe bastará. Busque o Senhor, ore, querido, descanse nele, confiando de coração. Lembre-se que Deus pode usar as adversidades para o seu bem. Isso mesmo, santo. Sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme de Romanos capítulo 8, versículo 28, santo. Ainda que você não veja uma saída, lembre-se que Deus continua no controle, mesmo quando a doença ou outros sofrimentos vierem sobre a sua vida. Muitas vezes as situações adversas
e as aflições servirão para nos ensinar algo e principalmente para glorificar ao nosso Deus. Amados e queridos irmãos, aleluia. Queridos, o cristão sabe que a finalidade da sua vida deve ser glorificar a Deus. Apesar das circunstâncias, as dores, querido, nós temos que adorar. Adore-o de todo o coração, querido. Glorifica ao Senhor em todo o tempo, pois este deve ser o maior alvo da sua vida. Lembre-se, isso mesmo, lembre-se que a condição de saúde perfeita da humanidade foi prejudicada com a entrada do pecado no mundo. E quanto estivermos aqui no mundo corrompido, amado, estaremos sujeitos às doenças e aflições. Mas se amarmos a Deus sobre todas as coisas, que receberemos o bem ou mal. Isso mesmo, Jó, capítulo 2, versículo de número 10. Tudo servirá para a glória do nosso soberano Senhor, querido. Isso mesmo, amado. Aleluia. E é isso que eu glorifico e exalto ao nosso Deus de Israel Santo na manhã deste dia abençoado que o Senhor nos concede de estarmos aqui para junto glorificarmos e exaltar o seu santo e maravilhoso nome, Santo de Deus. Isso mesmo, amado. Peça para que Deus, querido, isso mesmo, você tem que pedir a Deus, amado. Isso mesmo, o teu recurso está no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso, glória a Deus. Peça, querido, isso mesmo, peça. Você tem que pedir a Deus. Abra os seus olhos para que você veja quais são as suas reais necessidades. Qual é a sua real necessidade neste dia, Santo? Aleluia! Continue em oração, buscando o Senhor Jesus, querido. Busca o Senhor Jesus fortemente, como aquele paralítico fez. E amigos fiéis, eu estou falando, que te ajudarão a superar as dificuldades, querido. É por isso que nesta manhã, santo de reflexão, ao vivo aqui com você nesse chat ao vivo, aleluia, com esse tema maravilhoso que diz: qual a sua real necessidade? Eita, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Deus, eu glorifico o nome santo do Senhor. Assim oremos, eterno Deus, Deus de Israel, Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te buscar com tanto amor e fé quanto esse paralítico da história da Bíblia, Senhor. Ajude-me a enxergar quais são as minhas reais necessidades e me dê aquilo que eu realmente preciso, Deus. Ó Senhor, confio na tua sabedoria, Senhor. E te apresento, Deus, os meus amigos e irmãos que estão presentes nesta manhã aqui, Senhor Deus, neste ao vivo gravado, amado Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a cada um, eternamente sempre, Senhor. Assim, Senhor, eu oro e te peço, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome santo. Queridos, chegamos ao término desta mensagem diária de hoje, deste sábado abençoado, a qual Deus colocou no meu coração para fazer essa estreia abençoada aqui com vocês. Esses minutos, na presença do Senhor. Quero aproveitar já mandar a paz do Senhor para todos os amigos e irmãos que estão conosco aqui, marcando presença, dando essa audiência, a todos vocês que está presente, minha esposa Cristiane Melo, isso mesmo, minha esposa Cristiane, e os meus filhos, em nome do Senhor, meus netos, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, os meus irmãos que moram distantes de mim, e todos aqueles, e principalmente esse grande amigo, paizão, posso chamar assim de paizão, meu amigo Osias, paizão Osias. Que Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Obrigado pela tua audiência de estar aqui, em nome de Jesus. Sou grato a Deus pela tua presença aqui conosco, por fazer presente comigo aqui. Eu glorifico e exalto a Deus pela tua vida, porque Deus é quem cuida de você, viu, Senhor Osias? Deus está com o Senhor nos braços assim, te aninando, porque Ele cuida de ti. É que nem aquela música: Deus cuida de mim,
à sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Querido, muito obrigado por todos vocês estarem aqui conosco. Não se esqueça de compartilhar esta live em nome de Jesus. Querido, vamos agradecer ao nosso Deus, né? Com a bênção apostólica, vamos receber a bênção apostólica nesta manhã. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a riqueza do Divino Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Que os santos possam dizer: amém! Graças a Deus, terminamos, santo. Só foi só hoje, viu, santo? Mas se Deus me colocar no coração novamente de fazer essa ao vivo, eu farei novamente, porque eu sou servo e servo obedece ao seu Senhor. Um grande beijo, paizão Alzias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, missionária Bia Pontes. Pai do Senhor, Cristina Carvalho. Pai do Senhor, missionária Eva Iris. Pai do Senhor, missionária Márcia e toda a sua família. Pai do Senhor, missionária Maria Nunes. São tantos irmãos. Eu vou ter que fazer uma listazinha aqui para mandar a paz do Senhor para os irmãos em nome do Senhor. Fica com Deus e até a próxima, se assim Deus o permitir. Tchau, tchau, povo de Deus.